Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Verso 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Sente-se, por gentileza. Essa semana eu conversava com o David, um negócio, essa presença angelical deste homem divino, vamos dizer, essa figura divina que vem lutar com Jacó. Vocês perceberam que na igreja, a maioria das igrejas, a gente fala assim: tem um anjo aqui. Aí todo mundo, oh! Né? Aí se a gente falar assim: Jesus está aqui. Aí, amém. Né? Já perceberam isso? Tem um anjo passando aqui. Oh! Todo mundo chora. Jesus está aqui. Legal, né? Que bom, né? Como essas figuras angelicais despertam, né? E nós, esse anjo da guarda, a gente tem essa reserva no coração. Mas eu não estou aqui nessa manhã para pregar sobre esse anjo, mas sim sobre essa transformação na vida de Jacó, que a gente pregou semana passada, e dar continuidade a esses momentos de solidão que esse homem experimentou, e Deus assim o transformou. A frase que eu mais gosto desse texto todo é no verso 24, ficando ele só. Nós sabemos que esse homem, Jacó, adormece dentro de nós. Essa ganância, esses complexos, essa tentativa de sempre querer se dar bem na fila do banco, na fila do supermercado, o outro está vendo que você está distraído, olhando para o lado, e já quer tomar o seu lugar, isso adormece em todos nós. Mas também alguém cheio de dúvidas, cheio de interrogações, e muitas vezes covarde como Jacó. Covarde de não assumir as suas responsabilidades. E ele tipifica bem a nossa incapacidade humana, essa nossa finitude e essa solidão que nós adormecemos. E ali Deus deseja falar com ele. Ali Deus deseja mandar uma mensagem. Você pode perceber que mentira e verdade vão se revezando na vida de Jacó. Ingenuidade e astúcia a todo momento, como adormece na vida de Jacó, também na nossa. Ora somos muito ingênuos, e ora a gente trabalha de uma astúcia
Medo e fé são elementos que se revezam na vida desse homem, que terá o seu nome transformado. Eu quero falar dessa solidão, desse momento a sós com Deus. Os números que nós temos hoje, as estatísticas, elas nos assustam. Em torno de mais de 20 milhões de pessoas sofrem com o problema da solidão. Agora nós estamos aqui, as pessoas estão nos ouvindo, estamos em comunhão, celebrando ao Senhor, e pessoas estão sofrendo, sozinhas, abandonadas. Isso perturba. E essa solidão, às vezes, traz uma falta de significado na vida, uma falta de sentido para viver, perde-se o objetivo da vida e surgem as perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha história, como será o dia de amanhã. Mas não é essa solidão que eu quero falar nessa manhã. Não é essa solidão das pessoas que estão nas suas casas, enclausuradas, uma solidão formada às vezes por um problema psicológico, por frustrações, por decepções, e elas foram se resguardando, foram morrendo aos poucos. Não é essa solidão. Eu quero falar de uma solidão necessária. Guarda isso, escreva essa frase, esse texto: solidão necessária, que nós precisamos conviver com ela. Essa é a vida de Jacó, um homem que corre de um lado para o outro, convivência familiar difícil, o homem aconselhado pela mãe a sair de casa, ele começa a fugir. Falei rapidamente sobre isso semana passada. Segue em direção ao Oriente, a sua casa do seu tio Labão, começa a fazer acordo com Labão. E aí, repito o que eu falei semana passada para a gente relembrar: Jacó e Labão é cobra comendo cobra. Se Jacó era ruim, encontrou um pior do que ele, Labão. Jacó era enganador e encontrou outro que pudesse enganar mais. Jacó fazia trato e não cumpria, encontrou outro pior. Partiu de Berseba. Ali ele se enriquece. A gente sabe do texto de cabras brancas e nascem pretas e vice-versa. Deus estava com os olhos sobre Jacó. Bênção do Senhor estava sobre esse homem. E aí ele precisa retornar para a casa de seu pai. Irmãs, esse homem trabalhou 20 anos para o seu tio. Teve o salário mudado 10 vezes. Trabalhou 7 por Raquel, veio Lia, trabalhou mais 7 por Raquel e mais 6 pela terra. Isso tudo foi muito ruim? Não. Jacó precisava disso. Jacó precisava dessas experiências. Jacó precisava ser moldado. Jacó precisava ser trabalhado por Deus. E às vezes Deus coloca essas pessoas na nossa vida para que elas possam nos moldar, para que a gente possa encontrar de novo sentido. Paulo disse: eu tenho espinho na carne. Alguns falam que eram dos judaizantes que ficavam perseguindo. Falam de outros grupos nas suas congregações, nas igrejas que ele iniciou, mas gente que o alfinetava, que perseguia. E eu me lembro de Santo Agostinho: eu prefiro esses que me criticam do que os que me adulam. Os que me criticam, eles me corrigem. E os que me adulam, eles me corrompem. E Jacó encontrou um homem, Labão, que foi trabalhando a sua vida. E ele precisa retornar para a casa do seu pai. Ele foge à casa do sogro. E o que acontece? A história é a mesma. Está Labão no seu encalço, está atrás dele, perseguindo, atrás de Jacó, por causa da sua covardia, da sua fuga. Só que ele, pela frente, vai ter um encontro com seu irmão Esaú. Pendências da vida não tem como, elas precisam ser resolvidas, elas precisam ser trabalhadas. Questões que não foram mal resolvidas no passado
nós vamos nos deparar com elas no início, na vida, no futuro, e a gente vai precisar resolver. E ele precisou resolver isso com seu irmão. E aí você vai vendo que Esaú era o proprietário dessas terras. E antes de passar para aquele lugar, enviou presentes. Começou a preparar o coração, amolecer. E ele fez passar tudo que lhe pertencia. Para quê? Para ficar só. Ele e o Senhor. Ele e Deus. O itinerário de Jacó é muito parecido com a saída do povo do Egito. Saem carregados de riquezas, construíram bezerros de ouro no deserto, sofrem perseguições, tem passagem por um rio, tem aparição divina, tem vitória sobre os inimigos e tem chegada à casa do Pai. O itinerário é muito parecido. Todo texto bíblico, eles são sempre muito parecidos. Deus está construindo a nossa história. Deus está moldando o seu povo. Deus está preparando. E agora, algo inesperado. Se ele precisa fugir da casa de Labão, se ele tem Labão no seu encalço, se ele está nas terras do seu irmão, e ele sabe que tem uma pendência para resolver com Esaú, ele faz atravessar todas as coisas no Val de Jaboque, e algo inesperado acontece naquela noite. Pensando ele, queria ficar sozinho, mas agora algo inusitado aparece, surge. Porque Deus precisa tratar o coração desse homem. Porque Deus precisa falar com ele. E eu acho que tudo na vida de Jacó, todos os acontecimentos, todas as suas fugas, toda a sua covardia, todo o seu medo, toda a sua fé, convergem para esse momento. Esse é o momento crucial na vida desse homem, aonde ele será mudado definitivamente. Tudo foi acontecendo para que ele chegasse até o Val de Jaboque, para que Deus então tivesse aquele encontro derradeiro e falasse com ele: sua vida será mudada, o seu nome será mudado, você vai chamar-se Israel. Fez passar tudo que lhe pertencia e ficou só. Por quê? Porque era necessário esse momento de solidão. Porque era necessário reavaliar a sua vida, porque era necessário rever a sua história, porque era necessário definir as suas prioridades, porque Jacó não poderia mais viver errante, correndo de um lado para o outro, ele precisava construir agora sim a sua própria vida. Às vezes, a gente até sente saudade de algumas coisas que ficaram no passado, mas elas já passaram. E agora, voltar é impossível. Retornar para a casa de Labão, isso é impossível. Eu preciso seguir em frente. Cheguei até aqui. E aí esse momento é o ponto final. Passar o Val de Jaboque, passar transformado, mudado por Deus, tocado pelo Senhor. E aí a gente chega nesse momento da vida, que precisamos olhar para trás e ver a forma como nós conduzimos, como nós fugimos, como nós repetimos os erros, até dos nossos pais, como diz até a música. Mas seguir em frente. Mas agora, mudado. Mas agora, transformado, nessa encruzilhada da vida, cheia de dúvidas, cheia de frustrações. Entender que Deus está ali falando conosco, mandando a sua mensagem, desejando nos transformar. Mas agora no Val de Jaboque, nesse lugar onde Deus marcou o encontro com o Jacó solitário, não havia mais possibilidade de truques. No Val de Jaboque não havia mais possibilidade de Jacó ludibriar as pessoas. Agora é um encontro real com Deus. Agora é uma luta séria dele, Jacó, com ele mesmo.
E olhar para Deus, olhar para Jesus, nós enxergamos como um espelho. A gente precisa olhá-lo e moldar a nossa vida a partir da vontade de Deus, dos princípios que Deus tem para nós. Jacó não poderia mais fugir, Jacó não teria como correr para nenhum lugar, não haveria possibilidade de maquiar. Era preciso encarar. O poeta mineiro cantou isso de forma linda. No encontro desse momento da vida, ele disse: nada a temer, senão correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força, uma procura, fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Eu vou descobrir o que me faz sentir o quê? Caçador de mim. Esse é Jacó, caçando ele mesmo, vivendo uma vida fragmentada, superficial, sem consistência, porque nem ele sabia quem ele era. E ele precisou aprender isso, sendo tocado na própria carne. E algumas mudanças na nossa vida experimentamos sentindo a ferida, sentindo a dor e entender: eu preciso mudar. O caminho espiritual do Oriente é muito diferente do Ocidente, onde nós estamos. O caminho espiritual do Ocidente, ele é de aparência. O caminho espiritual do Ocidente que nós vivemos é com os olhos, né? Lindo, o cara é tão santo. É para fora, é o estereótipo. O caminho espiritual do Oriente é diferente, é para dentro. É uma viagem interna. E essa viagem, essa é difícil de fazer, porque a gente se depara com monstros, com personagens que nós construímos na nossa história, com problemas que nós precisamos resolver. E Deus está aqui conversando com Jacó e desejando essa mudança. Ou seja, vá para dentro de você mesmo. Procure-se. Você deve se encontrar. E essas são as maiores lutas que nós travamos, são aquelas com nós, com a nossa experiência, com a nossa vida. Cristo, no momento de solidão, no Calvário, essa pergunta: Pai, por que me abandonaste? Por que eu estou sozinho? E ele negou a Deus? Não. Mesmo entendendo essa solidão na cruz do Calvário, o que Jesus fez, meus irmãos, o que Jesus fez, ele se lançou, Pai. Ele não reclamou da missão, ele não se sentiu traído por Deus, ele sentiu abandono, ele sentiu solidão, mas ele sabia que a única resposta que devolveria sentido era entregar-se nos braços do Pai. Foi isso que ele fez. Porque é nessa solidão que Deus se apresenta, é nesse momento que Deus deseja falar conosco, é nessas horas que Deus deseja participar da nossa vida e nos dizer o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Eu não quero ressaltar a luta que ele travou, eu não quero levar em consideração. O que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, que é preciso querer ser transformado. Preciso travar essa luta e desejar mudança. Eu não vou te abandonar se você não me abençoar. Eu quero ser. Abençoar Jacó era transformá-lo. E é isso que ele pede. Eu não vou te deixar enquanto você não me mudar. E ele recebeu. E afirmar que naquele momento a sua vida começa a ser transformada. Rende-se. E rende-se a Deus, clamando por uma bênção. E sabe qual é a bênção? A bênção da transformação. E recebeu. Você não vai mais se chamar Jacó. Você vai se chamar Israel.
Essa é a bênção. É isso que Deus deseja fazer na nossa vida. É essa porção que nós precisamos pedir a Deus, a bênção da transformação. Não posso seguir da mesma maneira. Não posso seguir desse jeito. Eu preciso ser mudado. E parece que ele faz até uma oração. E acho que poderíamos resumir dessa maneira: abençoa-me e eu não mais enganarei. Abençoa-me e eu não mais iludirei as pessoas. Abençoa-me, enquanto você não me abençoar, eu não te deixarei partir. Não se aparte de mim, se não me mudar, se não me transformar. E a resposta de Deus para Jacó, e a resposta de Deus para a sua vida, e a resposta de Deus para quem nos ouve é: Israel será o teu nome. Vitória será a tua bênção. Glorioso será o teu porvir, Jacó. Vencer será a tua herança. E solitário você não será jamais, porque eu estou contigo. Agora é outro homem, o teimoso, o egocêntrico Jacó, o rebelde Jacó, tornara-se um dócil e nobre amigo de Deus. Ele prevaleceu. Jacó prevaleceu, de fato prevalecera nessa luta. De fato Jacó venceu. Mas por meio da fraqueza e não da força. Por meio da fraqueza e não do poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque Deus começa a nos transformar quando nós nos rendemos e nos entregamos aos seus pés. E aquele dia diz o texto que o sol nasceu. Nasceu-lhe o sol, verso 31, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Sempre quando a Bíblia relata que o sol nasceu, Jesus apareceu de madrugada, lembra? Aos seus discípulos, está anunciando um novo começo, uma nova história. O sol nasceu para Jacó, como o sol do Senhor nasce para nós no dia de hoje. É um novo dia, é um novo momento. Renato Teixeira diz assim: amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. A gente precisa desse ciclo. A gente precisa renascer. O sol ia nascendo e Jacó ia se transformando, nascendo um novo homem, surgindo uma nova história. Você pode atravessar o Mar Vermelho com a multidão de peregrinos, de fugitivos do Egito. Você pode atravessar o Mar Vermelho com a valorosa multidão de remidos do Egito, mas o Val de Jaboque, minha irmã, meu irmão, o Val de Jaboque você vai atravessar só. É você e Deus. É você e o Senhor. Sem conselheiros, sem amigos, sem parentes, sem pessoas que você possa contar, sem ajudadores. Sabe por quê? Porque Val de Jaboque é lugar de luta pessoal, você e o Senhor. Por isso Jacó fez passar tudo e ficou só, porque ele sabia que ali tinha algo para ser tratado na sua vida. Eu quero orar te dizendo nessa manhã que Deus também visita a sua vida nesse Val de Jaboque que você atravessa. Não adianta buscar ajudadores, conselheiros, amigos, parentes, não. Porque é uma luta pessoal. É você e o Senhor.
Ele deseja falar contigo. E peça a Ele essa bênção. Não vou te abandonar, não vou te deixar se você não me abençoar. E a bênção maior, a bênção da transformação, que começa hoje. Quem crê já começa a experimentar isso, porque é pela fé. Fique de pé, por gentileza, porque é pela fé. Feche os seus olhos. Talvez a gente esteja correndo de um lado para o outro, mas vai chegar esse momento. Você vai ter esse encontro no Val de Jaboque que Deus está preparando. E essa luta pessoal vai se travar. Deixe Ele te tocar. Deixe Ele te tocar. Mas que você vai prevalecer, não pela sua força, pela sua inteligência, você vai prevalecer por meio da fraqueza. Porque quando estou fraco, aí sim é que estou forte. Senhor, nesta manhã, cremos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor veio nos visitar, que todos nós temos um Val de Jaboque que precisa ser atravessado, a gente precisa romper. Todos nós temos essa luta pessoal, mas cremos que o Senhor está travando conosco. Cremos que o Senhor está ao nosso lado. E as suas manifestações e a sua presença é garantia de que seremos transformados. Não repetir o passado, deixar olhar para trás, mas seguir em frente. E tudo será resolvido, Pai. Para que a nossa vida possa seguir em frente, para que possamos levar esse nome que o Senhor nos deu com dignidade e sentido, Pai. Para que não soframos mais as acusações do passado, das fugas que nós tivemos, mas que possamos encarar a nossa história, perceber que o Senhor deseja e o Senhor tem planos para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A opção de Jacó está subordinada à condição. Se ele estiver comigo, eu estou com ele. Pô, mas Deus já falou com esse cara.